pessoal, voltando aqui para a nossa aula de marcação, a gente agora vai entender quais são os materiais proibidos e permitidos na consulta do momento da prova e o que pode e o que não pode ser feito com o vademecum de vocês, tá? Vamos olhar aqui para os slides. Materiais permitidos. Legislação que não seja anotada, comparada, comentada. Códigos, inclusive os organizados, desde que eles não possuam índices temáticos estruturando peças, tá? Índice temático pode, o que não pode é um índice que estruture peça, ok? Remissão doutrinária, jurisprudência nem informativa de tribunal. Súmula, enunciado e OJ, desde que não estruturem roteiro de peças, também são permitidos. Lei de introdução dos códigos, instruções normativas, índices remissivos, que não estruturem peças, e exposição de motivos, são todos materiais permitidos. Gente, aqui eu tenho uma observação para fazer. Tem fiscal que gosta de pegar a lei de introdução de código e exposição de motivos, dizer que é proibido e grampear o vademecum dos candidatos. Se o fiscal quiser fazer isso com vocês, não deixem, tentem discutir e mostrar o edital, porque às vezes a pessoa que está completamente perdida não sabe de nada, pega a exposição de motivos do Código Penal no trecho ali do assunto da questão e consegue achar um caminho para responder. Então, esses materiais que estão no vademecum de vocês são aqueles materiais do momento do desespero. Se você não sabe nada, não custa nada você fuçar o vademecum até encontrar alguma coisa que lhe dê uma luz, tá? E a exposição de motivos e uma lei de introdução pode ser essa luz que você precisa. Então, não deixem os fiscais grampearem esses trechos do vale de vocês, ok? O que mais que é permitido? Regimento interno, resolução de tribunal e a simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. Também é permitido separar o código com clips, tá? E esses clips, eles podem ser coloridos ou não. O edital não especifica que o clips tem que ser prateado, tem que ser padrão, enfim, pode ser colorido. E é permitido o uso de separador de código fabricado por editora ligada ao mercado gráfico, desde que contenha impressão com remissão simples aos ramos do direito. Gente, não é permitido utilizar post-it. Post-it de nenhum tipo. Ah, Amanda, tá em branco. Não pode. Vejam que aí o edital está dizendo que o separador de código pode ser clips ou esses separadores fabricados por editoras que já tenham impresso neles o ramo do direito, tá? No mercado, atualmente, a gente só tem uma marca que atende a esses requisitos do edital, que é a marca Fácil, tá? Vocês podem encontrar essas etiquetas diretamente no site da marca Fácil e já comprar as etiquetas para o vademecum de penal, quem quiser utilizar. E também quem não quiser, eu vou mostrar uma forma de separar o vademecum com clips, tá? Eu, particularmente, não gosto muito desses marcadores da marca Fácil, porque eles ficam de lado. Deixa eu pegar o código aqui. Eles ficam nesse pedaço aqui do vademecum e, para mim, eu não gosto que eles travam um pouco o manuseio, porque o VAD é curtinho e são muitas etiquetas, então eu acho que atrapalha um pouco. Eu acho que fica mais clean e mais fácil de mexer com os clips, tá? Então eu prefiro. Mas assim, já teve aluno meu que usou os dois, colocou os clips aqui em cima e colocou as etiquetas aqui do lado. Tem gente que só usa clips, tem gente que só usa etiqueta. Isso fica a critério de vocês. De toda sorte, vocês encontram essas etiquetas, geralmente na Livraria Cultura, Livraria Saraiva, porém some, chega, o pessoal compra, desaparece, então você tem que encomendar, pagar frete e encontra também Submarino e no site da própria editora Marca Fácil, tá? Porque vocês podem fazer é juntar a turma toda e fazer um pedido grande, porque aí todo mundo racha o frete e fica mais barato para todo mundo, tá? Mas são as únicas etiquetas de separação que vocês podem utilizar, ok? Observação: as remissões são permitidas apenas para referenciar artigos ou leis isoladas. Não podem articular a estrutura jurídica de uma peça. Quando for verificado pelo fiscal advogado que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas neste edital, formulando palavras, textos ou quaisquer outros métodos que articulem a estrutura de uma peça jurídica, o uso do material será impedido sem prejuízos das demais sanções cabíveis ao examinando. O que é que isso está querendo dizer, gente?
Como a gente viu antes, eu vou voltar aqui, ó. É possível utilizar marca-texto, é possível utilizar traço. O que é traço? É sublinhar. É possível fazer remissão. Remissão é você escrever um artigo. Tipo assim, vide artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso aqui, exatamente do jeito que está aqui, você pode sim escrever no seu vade-mecum. Regra geral, você não pode escrever nada no VAD. Anotações pessoais são proibidas, tá? Mas, excepcionalmente, você pode fazer isso aqui, que é uma remissão a um artigo de lei. Ou você pode fazer uma remissão a uma lei toda. Lei 8.072 de 90. Você pode fazer, ok? Porém, essas remissões a artigo e a lei que você vai escrever no seu vade-mecum não podem estruturar roteiro de peça. O que é estruturar roteiro de peça? Lembra que eu disse a vocês que as peças elas têm uma ordem? A peça tem endereçamento, preâmbulo, fatos, direito. Dentro do tópico do direito, tem peças que têm teses específicas ordenadas. Então, o que você não pode fazer é chegar embaixo do artigo da peça e fazer uma lista de artigo que já seja a construção da peça todinha. Isso aí vocês não podem fazer, tá? Estruturar um roteiro de peça. O que é que o pessoal gosta de fazer que também está errado? Pega uma cor, azul, e bota tudo que for resposta à acusação fica de azul. Ora, se você pegar a cor azul, você tem um roteiro inteiro da resposta à acusação. Ou seja, roteirizou peça, tá errado, o edital não permite. Isso não pode ser feito, tá? Mas remissões simples, só para você lembrar que talvez o outro artigo esteja associado ao artigo que você está lendo, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, a gente vai fazer bastante, porque isso ajuda vocês na hora da prova. Inclusive, no próprio vade-mecum, você já tem várias remissões impressas que eu vou aconselhar vocês o tempo todo a estarem lendo essas remissões, porque muitas vezes a resposta de uma questão inteira, 1,25. Está numa remissão dessas dentro do teu próprio vade-mecum. Então, isso aqui é bastante importante, ok? Vamos seguir. Materiais proibidos. Começa pelos materiais eletrônicos, né? Veja o que diz o edital. Será eliminado do exame o examinando que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, Walkman, notebook, netbook, gravador, telefone, celular, máquina fotográfica, protetor auricular, controle de alarme de carro, pendrive, fone de ouvido, relógio, óculos escuro, acessório de chapelaria e ainda lápis, lapiseira, borracha ou corretivo de qualquer espécie. Ou seja, levem só aquela listinha que eu fiz para vocês do que vocês devem levar para não ter perigo. Óbvio que tem algumas coisas que são essenciais que a gente anda o tempo todo, tipo o celular, a chave do carro, mas isso aí vocês vão receber aqueles saquinhos de isolamento, coloca dentro do saquinho, lacra e tá tudo certo. Porém, evitem levar essas outras coisas que são obviamente proibidas, tipo chapéu em prova, óculos escuro em prova, não levem, né? E essa parte de corretivo, lápis, borracha, marca-texto, também não adianta insistir, tá aí no edital, vocês não podem utilizar na hora da prova. O que mais que é proibido? Código comentado, anotado, comparado, afinal seria muita fila, né, gente? Jurisprudência, anotação pessoal ou transcrição, cópia reprográfica. Gente, não adianta tirar uma xerox do vade-mecum, vocês não podem levar, tá? Utilização de marca-texto, traço, símbolo, post-it ou remissão a artigo de lei de forma a estruturar roteiro de peça processual e ou anotações pessoais. Tomem cuidado quando vocês forem ler esse tópico aqui, porque ele é muito semelhante ao tópico que está lá em materiais permitidos. Eu vou voltar para vocês prestarem atenção. Vejam aí. Permitida, simples utilização de marca-texto, traço e remissão. O que é proibido? Marca-texto, traço, símbolo, post-it e remissão que estruture roteiro de peça. Então, regra geral, marca-texto e traço, remissão também, vocês podem utilizar. O que não pode é utilizar para fazer fila, para fazer estrutura de peça. O polêmico aí, nesse tópico, que eu já deixei de vermelho para vocês prestarem bastante atenção, é a questão dos símbolos. Por quê? Símbolos está aí na lista dos materiais proibidos. Mas eu vou voltar novamente para os materiais permitidos. Vejam, não tem nada aí dizendo que símbolo é permitido. E aí a gente entra num problema de interpretação.
Porque o que acontece é o seguinte, tem gente que olha para o edital e diz assim, o edital não disse que era permitido usar símbolo, ou seja, todo símbolo é proibido. Mas tem gente que vai olhar para o edital e vai dizer, não, o edital, quando disse que símbolo era proibido, só proibiu se o símbolo roteirizasse peça. E aí a gente fica no meio desse fogo cruzado. Pode ou não pode usar um símbolo sem roteirizar peça? Eis a questão. E, gente, por segurança, para que a gente vai se meter num negócio que tem uma interpretação ambígua desse jeito? O recomendado é, não utiliza símbolo de nenhum tipo de símbolo. Não vão utilizar quadrado, não vão nem circular artigo, que isso é uma mania. Estudante de direito gosta de fazer assim. Até isso eu quero que vocês evitem no vademecum de vocês. E se forem fazer, façam a lápis, para caso o fiscal implique, ir lá com a borrachinha e apagar. Eu não quero nenhum tipo de símbolo, asterisco, setinha. Tem muita gente que puxa assim a seta no vademecum para outro artigo. Isso aí não pode fazer. Tá fazendo asterisco do lado, tá fazendo quadradinho, triângulo, nada disso vocês podem fazer, tá certo? Vão deixar essa marcação o mais limpa possível, o mais com cara de segura e de correta possível, porque não basta estar correta. Correta vocês vão ver que tá, mas ainda tem que aparentar estar correta. Você pega num vademecum todo pintado, cheio de papel, cheio de clips, cheio de etiqueta, você já acha que tem fila dentro. Pode até não ter, mas a aparência daquele vademecum todo rabiscado, todo cheio de coisa, parece que tem fila. Então, o nosso VAD, ele não tá só correto, mas ele parece estar correto. Você olha pro vademecum e parece que é um vademecum limpo. Tá? Mas, óbvio, que a gente vai ter um monte de dicas escondidas aí nesse vademecum. Então, não usem símbolos por precaução, ok? Post-it está aí, não pode, tá? Utilização de nota adesiva manuscrita em branco ou impressa pelo próprio examinando, ok? Não pode também. E separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Vejam, até as etiquetas da marca fácil, vocês só podem comprar se for a que já tem o ramo do direito, o nome da lei escrito nela. Se for em branco, mesmo sendo da marca fácil, mesmo sendo uma editora ligada ao mercado gráfico, tudo certinho, se tiver em branco, não pode colocar no seu vademecum para a prova de segunda fase. O que mais que é proibido? Impresso de internet. Mas é tanta gente que não quer comprar vademecum atualizado e pergunta para mim, Amanda, eu posso imprimir? Ah, mudou o artigo tal, mas eu não quero comprar um VAD novo. Eu posso imprimir do site do Planalto da internet? Não, não pode. Ah, mas eu imprimo, deixo dobradinho, levo dentro do VAD. Gente, tá aí no edital. Impresso de internet é proibido. Informativo de tribunal, doutrina, revista, apostila, calendário, anotação, dicionário também não pode e qualquer outro material de consulta, legislação comentada, anotada, comparada, súmula comentada, tá? Tudo isso é fila, né, gente? E aí, vejam, quanto a essa questão do vademecum, o edital, ele deixa os fiscais muito à vontade. Vejam o que diz aí. Quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da seccional da OAB presentes no local, poderá haver o isolamento dos conteúdos proibidos, seja por grampo, fita adesiva, destacamento ou qualquer outro meio. Isso aqui pegou muita gente, porque eu soube de um local de prova em João Pessoa que o pessoal estava com o vademecum com essas etiquetas na marca fácil. Vejam, as etiquetas são permitidas, tá? Em todos os outros locais de prova, todo mundo estava utilizando. Mas dentro daquela sala em específico, os fiscais arrancaram etiqueta por etiqueta do vademecum do pessoal que estava lá. Só que, gente, essas etiquetas, se vocês forem usar, vocês vão ver que a cola delas é muito forte. Então, o que acontecia? Rasgava a folha do vademecum. E a galera tinha pago, tipo, R$200 no vademecum e os fiscais estavam lá, rasgando folha por folha. E, assim, algo que, em tese, não deveria ocorrer, porque o material que estava sendo utilizado, essas etiquetas, eram permitidas. E ficou por isso mesmo. Tá? Então, os fiscais, eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem com o vademecum de vocês. Grampear, arrancar a folha, fazer o que quiser, tá? Se eles disserem, tá errado, não pode fazer, ou eu vou arrancar ou eu vou tomar o seu VAD.
eles podem fazer isso. Óbvio que com o edital na mão, vocês conseguem dar aquela conversada e tentar evitar isso aí. Porém, vejam vocês com os próprios olhos que o edital permite essa arbitrariedade. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória ou partes tais que inviabilizem o procedimento de isolamento, o examinando pode ter o seu material recolhido, sendo impedido o seu uso. Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova, sendo garantida ao fiscal advogado a autonomia de requisitar os materiais de consulta para nova vistoria minuciosa durante todo o tempo de realização do exame. Por que o edital diz isso? Porque, regra geral, os vademecums de vocês são analisados assim que vocês entram na sala. Vocês sentam e assim que vocês sentam, o fiscal chega junto, dá uma olhada no seu vademecum e depois te devolve. Ou então, antes da prova começar. Enfim, essa é a regra. Porém, o edital permite que, se durante a prova o fiscal vê algum movimento suspeito, alguma coisa estranha e ele achar que tem uma fila dentro do vademecum, ele pode a qualquer momento requisitar o vademecum de novo para olhar, tá? O edital permite isso aí. Então, fiquem ligados. O examinando que, durante a aplicação das provas, estiver portando ou utilizando material proibido ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras deste edital, especialmente as concernentes aos materiais de consulta, terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do exame. Então, cuidado com o que vocês colocam nesses vademecums e cuidado com o que vocês levam, porque pode ser que vocês peguem um fiscal legal, que aceite discutir, que aceite isolar um trecho do teu vademecum e mesmo assim te deixe ficar com o vade. Pode ser que vocês peguem um fiscal que tomem o vademecum de vocês, mas deixem vocês fazerem a prova que nem loucos sem o vademecum. Mas pode ser que tenha o pior tipo de fiscal, o que chega lá e já te anula, te elimina automaticamente do exame, simplesmente por estar com o material proibido. Então tome muito cuidado com isso aí. Aí tem alguns exemplos de marcação permitida. Essas são as etiquetas da marca fácil, tá? Que eu quero que vocês comprem. Óbvio, se vocês optarem por utilizar, se não, os clipes coloridos. Proibida o uso dos post-its, vejam, post-it em branco, post-it com coisa escrita, post-it inclusive com remissão. Essa imagem aí de baixo, gente, o que está errado é o post-it. Se essa pessoa tivesse escrito o que ela escreveu no post-it direto no vademecum, estava certo. Mas só o fato de colocar no post-it deixou essa marcação aí proibida. Outra marcação permitida, vejam, aí na foto da esquerda vocês têm o uso de marca-texto, tá? Que inclusive pode ser lápis de cor, pode ser giz de cera. Tem gente que não gosta do marca-texto porque acaba manchando a página na parte de trás. Não tem problema usar lápis de cor e tal, que é mais leve. Inclusive, prestem atenção aí que o artigo tá pintado, mas não precisa vocês pintarem o artigo inteiro. Se vocês quiserem pintar só um trecho do artigo, vocês podem, tá? Só uma palavra do artigo, vocês podem. O que eu não quero é circular, mas pintar ou sublinhar, podem ficar à vontade. Inclusive na imagem da direita, eu não sei se dá pra ver bem, mas tem aí um artigo, o artigo 104, ele tá todo sublinhado com caneta. Isso aí vocês também podem fazer. Aí um exemplo de trechos do artigo sublinhado, sem o artigo inteiro estar sublinhado, isso aí é completamente possível, ok? Já aí são marcações proibidas, né? O quadrado, o círculo, seta, asterisco, tudo isso configura símbolo. A única coisa permitida aí que eu tô vendo é na imagem da direita, o artigo 181 que está pintado de verde, isso aí pode, mas todo o resto nessas duas fotos são marcações proibidas. Mais marcação proibida, setinha, círculo, anotação pessoal, nada disso façam, tá? E aí na foto da direita tem um negócio genial, que eu sempre aviso, eu acho muito difícil outra pessoa ter essa ideia genial, mas assim, custa nada avisar para ninguém tentar fazer. Esse cidadão aí foi no artigo 413, que é o artigo da pronúncia, tá? Que é uma decisão recorrível por recurso em sentido estrito, por rese. Aí o que é que a genialidade da pessoa leva ela a fazer? No 413, ele foi lá e riscou as letrinhas R, E, S, E. Deu essa circuladinha, porque quando ele lê rese. E aí ele sabe que da decisão de pronúncia cabe rese.
Isso é fila, tá, gente? Eu sei que eu disse que pode pintar uma palavra ou outra, sublinhar uma palavra ou outra, mas fazer essa circulada de letras aí para formar uma palavra, pelo amor de Deus, é fila, tá? Genial, mas é fila. E aí, prestem atenção. Dito isso, vocês sabem o que pode e o que não pode levar na hora da prova, o que pode e o que não pode fazer com o vade-mecum de vocês. E já sabem que vocês podem argumentar, debater e discutir com o fiscal caso ele venha a implicar com o vade-mecum que está dentro das regras. Levando o anexo 3º do edital, você mostra para o fiscal e conversa com ele. Porém, se o fiscal ainda implicar com vocês, vocês têm direito a chamar o representante do seu local de prova, o fiscal geral. Você pode pedir para registrar em ata. Isso aí já é um negócio que intimida e faz eles voltarem atrás sempre. Tipo assim, vai pegar meu código, beleza, mas registre em ata que você tá pegando meu código e registre o motivo de estar pegando. Aí o fiscal já dá aquela, opa, não tem problema não, apaga isso aqui que a gente deixa você ficar com vade-mecum, entende? Tem aquela conversada. Então vocês têm direito a argumentar com o fiscal, vocês têm direito a pedir para registrar em ata que o fiscal está tomando o seu código e ainda mais, se ele se recusar a registrar em ata, você tem direito a chamar esse fiscal geral do prédio para ele mesmo fazer esse registro em ata ou você conversar com ele mesmo para tentar ficar com o seu vade-mecum. Agora vejam, tudo isso é tempo, né? E você no meio da prova, imagina. Então, tenha um pouco de ponderação e tranquilidade caso uma situação excepcional dessa venha acontecer com vocês. Não é comum, não se assustem, não é comum que os fiscais deem a louca desse jeito, mas acontece. E caso aconteça, é bom que você esteja preparado, ok? Vamos agora para a marcação do nosso vade-mecum, finalmente, né? O que é que vocês vão precisar para marcar o vade-mecum? Do VAD, a princípio, o VAD específico de penal, tá? Eu prefiro que a gente pinte esse. Claro que fiquem à vontade, se quiser pintar o grande, etc. Enfim, vocês podem. Mas eu prefiro que a gente marque o específico de penal. Marca texto, lápis de cor, giz de cera, isso fica a critério de vocês. Mas eu preciso de 3 cores: azul, amarelo e verde. E para separar as leis, eu preciso de ou clipes coloridos, e aí vocês tragam 2 cores diferentes, ou aquelas etiquetas na marca fácil que vocês podem comprar pela internet. E por fim, o lápis, porque toda remissão que a gente for fazer, a gente vai fazer a lápis, justamente para ter a possibilidade de apagar caso o fiscal implique com a remissão, ok? Eu vou encerrar esse bloco aqui e a gente volta somente para fazer essa marcação rapidinha aqui do vade-mecum.